alinharmos com os propósitos de Deus, com a palavra de Deus. Senão nada disso aqui tem sentido, irmãos. Senão pode ficar em casa. E sabe, nem assistir nada ou participar de nada através de internet, ao vivo ou não. Tem sentido uma vida religiosa aparentemente piedosa? Ela não tem nenhum sentido se nós não estivermos cultuando o verdadeiro Deus, aquele que é digno de toda glória e de toda honra. Precisamos colocar o nosso foco naquilo que é eterno e não naquilo que é temporal. E eu preciso repetir algo que eu tenho falado aqui desde o princípio desse ano, que tem sido um ano cheio de surpresas. Aproveitem enquanto é tempo. Aproveitem este momento onde nós estamos juntos, onde nós podemos congregar ainda, enquanto ainda nos resta tempo. Tem pessoas que não têm prazer em adorar o Senhor, em cultuar o Senhor. E a gente ainda ouve dizendo que todo mundo vai para o céu, que as pessoas vão para o céu. Você não tem o prazer de estar na presença do Senhor um momento sequer. Você vai caçar o que no céu, irmão? Na eternidade. Se você não consegue passar uma hora cultuando a Deus, senão você não consegue tirar 10 minutos num tempo a sós com Deus, você vai fazer o que na eternidade, onde você vai ter toda a eternidade com Ele? Você diz, lá é outra história, lá eu vou adorar. Não, se você não adora aqui, você não tem lugar para adorar lá. Precisa começar aqui. A entrega é aqui. A rendição é aqui. Começa aqui, porque é o nosso foco, é o nosso alinhamento, irmãos, que vai determinar a nossa intimidade, a nossa comunhão com Ele. Agora, nessa última geração, as pessoas, quase todo mundo tem celular, e quando você vai fotografar ou filmar algo, alguém, você precisa fazer o que? Ajustar o foco. Não pode estar a imagem turva, embaçada ou quem sabe distante demais. Você precisa ajustar tudo. Você precisa enquadrar aquela imagem. E você precisa ajustar o foco naquilo que você quer fotografar, naquilo que é o seu alvo. Você não pode ter outras distrações. Tem pessoas, você tira às vezes foto, né, de alguém, né, ou de um lugar, e talvez saia algumas coisas ali que você não gostaria. O que você faz? Você vai lá e edita a foto e corta, né, aquela parte ou, né, que você não quer que esteja na foto. Não é assim? A gente faz isso com a foto porque a gente só quer aquilo que a gente achou bonito, aquilo que a gente achou interessante, aquilo que nos agrada, aquilo que nos chama a atenção. Eu quero despertar você para algo nessa noite. A nossa vida com Deus não é simplesmente uma fotografia, de ajustar fotos. E talvez aquilo que não ficou bom, não ficou perfeito, a gente pode recortar. E quem sabe descartar e jogar fora. Nós estamos falando de coisas que são reais. E se em coisas que são passageiras, fúteis, coisas que são banais do dia a dia, você quer colocar o melhor que você tem, você quer expressar e demonstrar aquilo que há de melhor. Eu quero chamar a sua atenção para as coisas do Senhor, para a intimidade com o Senhor. Você precisa se ajustar com Ele. Porque vai chegar um tempo onde você não vai poder mais cortar ou tirar nada da sua vida. Aquilo que foi acrescentado vai permanecer, e aquilo que foi tirado vai ficar fora. O problema é que a gente quer pegar toda a nossa bagagem e continuar carregando essa bagagem até o dia que o Senhor nos chamar, e achamos que depois que nós passarmos para a eternidade, se é que alguns vão passar para a eternidade com o Senhor, depois que chegar lá tudo vai ser diferente. Ei, a sua vida não é uma fotografia onde depois você pode recortar aquilo que não ficou bom.
A sua vida precisa ser algo real. A sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus precisa ser algo real. Porque depois que chegarmos lá, não haverá mais como mudar aquilo que já foi feito. Porque é o nosso foco, o nosso alinhamento que vai determinar, queridos, a nossa intimidade com Ele, o que nós queremos dEle, o que nós temos para Ele. A intimidade com Deus não é um fardo, irmãos. Tem gente que acha que ter vida com Deus é um fardo. Não, talvez porque você ainda não entendeu o que é ser íntimo de Deus. Talvez você está vivendo uma vida religiosa e não uma vida de comunhão. Porque o que Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviá-los. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você consegue compreender isso? O que Deus tem não nos sobrecarrega. A intimidade com Deus, queridos, não é algo também monótono, porque nós somos chamados para viver de fé em fé e de glória em glória. Se está sendo monótono para você uma vida com Deus, sinto te dizer, você ainda não conheceu o Senhor da glória. Se não há prazer em estar na presença do Senhor, você de fato ainda não o conheceu, porque estar na presença dEle é libertador, é confortador. É por isso que tem gente que diz assim: a vida de crente é um negócio sem graça. Por quê? Porque não conheceu. Porque o dia que de fato conhecer, vai entender que a alegria do Senhor é a nossa força. É o contrário, as pessoas estão entendendo o contrário. Intimidade com Deus não pode ser algo frustrante para nós, queridos, porque a Bíblia diz que Jesus já nos fez mais do que vencedores. Intimidade com Deus não pode ser algo ruim, porque Ele diz que a sua vontade é boa, é perfeita. Justos, ou pelo menos deveria ser.
É fácil, irmãos? Não é. Muitos desistiram no caminho, muitos estão desistindo e muitos ainda vão desistir. Sim, vão desistir. Não será fácil. Existem filhos que só estão de alguma forma servindo o Senhor porque ainda estão sob a tutela dos pais. Depois que cresce, não quer saber mais do Senhor. E não foi por causa de falta de testemunho dos pais. É porque ele resolveu escolher. Foi uma escolha. Porque não é fácil estarmos com o Senhor, não é fácil nós nos alinharmos com Ele, não é fácil estarmos debaixo dos seus propósitos, dos seus princípios. Mas sabe o que é que nos conforta, queridos? Porque Jesus mesmo falou que não seria fácil. Mas além dele dizer que não seria fácil, ele disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. E há uma coroa de glória que aguarda aqueles que estão caminhando com Ele até o dia final. Aqueles que resolveram andar em intimidade com Ele até o dia final. Salmos 16, verso 11, a Escritura diz: tu me farás ver o caminho da vida, e na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra há delícias eternamente, perpetuamente. Então os teus prazeres aqui que você está achando que está tão bom, um dia vai acabar. E aquilo que você está achando que os crentes estão fazendo é tão difícil, vou te dizer também, vai acabar. Só que a promessa é para aqueles que estão com Cristo: vai acabar as nossas dificuldades aqui, mas há uma promessa de glória eterna para aqueles que estiveram com Ele aqui. É por isso que você precisa se alinhar aos seus propósitos. Jesus veio exatamente para isso, para restabelecer essa comunhão, para restabelecer essa intimidade. O mundo vivia em trevas, o mundo jazia em trevas. Jesus vem para trazer luz. Jesus vem para nos apontar o Pai. Ele diz: eu sou o caminho. Ele vem para nos fazer retornar para a nossa essência. Ou você torna-se para Deus, ou você vai ficar de fora. É uma realidade. E uma das formas que Jesus manifestava a sua intimidade com o Pai era através da oração. Jesus sempre estava ali constantemente. Você vai ver a Escritura sempre colocando Jesus, sabe, falando com o Pai. Há outras formas, mas eu quero destacar essa aqui, a oração. Irmão, você ora a Deus? Aí eu oro. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. É assim que é a sua oração? Tem alguns homens de Deus do passado que eles tinham alguns pensamentos com respeito à oração. E um deles diz assim: antes e depois de qualquer coisa nós deveríamos orar. Assim como Ele é o começo e o derradeiro, também na nossa vida, para começar e para terminar, deveria ser através da oração. Porque a oração, ela vai revelando o quanto ou o quão nós estamos próximos do Senhor. Tem outro que diz assim: quando agimos, nós colhemos do nosso trabalho. Mas quando nós oramos, nós colhemos os frutos do trabalho de Deus. Talvez você está se esforçando tanto,
Alguns dizem assim, a gente tem que correr atrás, né? Tem uns que falam assim, ei, como é que tá? Eu estou correndo atrás do prejuízo. Tem gente que fala assim, estou correndo atrás do prejuízo. E eu estou lá querendo correr atrás de prejuízo, irmãos? Estou querendo correr atrás, se for nesse caso, tem que correr atrás da vitória, da conquista, da bênção. Correr atrás do prejuízo? Eu queria entender porque que as pessoas dizem isso. Aí porque perdeu? E se perdeu, perdeu, irmão. Você ficou para trás, você vai voltar e correr atrás? Não, é para frente que se anda. Daqui a pouco vai falar que eu estou fazendo propaganda, né? Se estiver acompanhando o vídeo, vai falar que eu estou fazendo propaganda. Não, queridos, é porque quando você se esforça, você até alcança. Mas quando você ora, você colhe aquilo que Deus já preparou, aquilo que Deus já planejou para você. Aleluia! Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orarmos por ela. Queridos, o mundo só vai conhecer Jesus quando houver uma intimidade, um relacionamento próximo entre você e Deus. O Hudson Taylor também diz, quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais Deus supre você. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede dos homens. Tem alguém aqui que tem sede de Deus? Tem alguém aqui que tem sede do Deus? O quanto você é chegado dele. Você já se perguntou por que tem algumas pessoas que têm mais intimidade com Deus do que outras? Por que será? É porque elas são privilegiadas? É porque Deus favoreceu mais um e menos o outro? Deus não tem esses favoritos assim, queridos. Deus tem filhos. Atos capítulo 10, verso 34, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem filhos. Mas o que vai determinar em sua vida a sua proximidade com Ele, o seu nível de intimidade com Ele, é o quanto você está disposto a mergulhar nele. É o quanto você está disposto a ser. E a água ia tomando conta. E eu quero te falar algo.
não era a água que subia. Não era a água que subia. Era o quanto ele mergulhava nessa água. Talvez você está esperando que Deus faça e aconteça, quando na verdade o que está precisando de você fazer é você começar a caminhar, é começar você a ser mais intenso em quem Deus já é. Porque não é Deus que precisa mudar. Não é Deus que precisa ser e acontecer, é você. Até porque o que ele tinha que fazer, ele fez lá na cruz do Calvário. Então eu preciso me achegar, eu preciso avançar. Eu que preciso buscar intensamente, Ele é, Ele está. E eu que preciso me aproximar. E a cada 500 metros ele se achegava, e quanto mais ele se achegava, mais o nível da água tomava conta do seu corpo. Quanto mais você se achegar a Deus, quanto mais íntimo você for de Deus, mais pleno você será da presença de Deus. A gente está esperando que Ele venha, quando na verdade é você quem precisa ir. A gente está querendo que Deus faça, quando na verdade é você que está precisando caminhar na direção dEle. Essa visão do profeta, queridos, me lembra uma outra visão. Lá em Daniel, no capítulo 2, quando Daniel tem aquela visão da estátua, e nós não vamos falar sobre ela, mas quem já leu aí, nós já falamos aqui recentemente sobre a visão de Daniel da estátua, lembra? Os pés de ferro, de barro, as pernas de ferro, lembra? Cintura de bronze. Daniel viu uma visão de uma estátua, representando os governos, impérios. E cada parte daquela estátua, ela tinha um significado na visão. E assim como lá em Daniel, Deus tinha algo para tratar, aqui também em Ezequiel, Deus está nos levando a compreender onde é que nós estamos no meio dessa caminhada, nesse processo. Queridos, é tempo de alinhamento, é tempo de foco em Deus. Eis que os dias estão se tornando cada vez piores. Você está achando que vai melhorar? Vai melhorar em Cristo, caminhando na direção de Cristo. Mas a Bíblia diz que o mundo caminha de mal a pior. O mundo jaz no maligno. Você está achando que o governo vai trazer alguma coisa boa ainda? Você está achando que a pandemia vai melhorar? Já se tornou normal. A Europa entrou lá de novo na pandemia. Diz que agora é a segunda onda. Vai voltar a fazer o lockdown agora parcial. E todo mundo continua acreditando nessa balela. Não vai mudar, irmãos. O que precisa mudar é a sua vida com Deus. O que precisa mudar é a sua vida com Deus. Então lá no versículo 3 do capítulo 47 de Ezequiel, enquanto ia, dizia ele, mediu 500 metros e o levou pela água, que batia onde, irmãos? Batia no tornozelo, lá embaixo. Esse nível, querido, não existe nenhuma dependência de Deus. Esse é o nível mais raso. E lembra da estátua de Daniel? Os pés de ferro e de barro. Ferro e barro não se misturam. Quanto mais raso você estiver em Deus, menos de Deus haverá em você.
Quanto mais raso você for na sua intimidade com Deus, se é que a gente pode dizer que é essa intimidade no raso, menos do Espírito Santo de Deus haverá em você. Porque assim como na visão do profeta Daniel, ferro e barro não mistura. Está no nível mais raso. Você espera o quê? Você espera tomar banho com a água que está lá no tornozelo? Você espera alcançar algo com a água lá no tornozelo? E olha que dependendo da quantidade, mal vai dar para você lavar suas canelas. E tem gente assim, irmãos, caminhando com o Senhor nesse nível raso. Nesse nível, sabe, superficial. E está tudo bem. Eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu leio a Bíblia, eu oro o Pai Nosso. Assim, tem gente assim. Tem gente que fala assim, eu já fui no culto hoje, eu não preciso ir na semana que vem. Hoje é quarta, eu fui no culto hoje quarta, eu não preciso ir no domingo. Como se isso fosse uma prestação de conta, uma obrigação assim, no sentido, eu já fiz, então... Não, queridos, nós estamos falando de intimidade com Deus. A igreja primitiva reunia todos os dias no templo. E de casa em casa eles compartilhavam uns com os outros. Você entende o que é isso? Todos os dias. Eu não estou falando aqui para fazer campanha da bênção, disso ou daquilo. Eu estou falando da comunhão que eles tinham uns com os outros. E da necessidade que eles tinham de beber mais de Deus. Todos os dias no templo. Agora, existem hoje templos que têm os cultos todos os dias. Sabe para quê? Para ficar pedindo dinheiro para as pessoas. Aí juntam um erro de um lado com um erro do outro. Aí começam os religiosos que fazem culto todos os dias no templo para pedir dinheiro para o povo. E tem um monte de besta que faz isso. E tem aqueles também que por interesse vão lá para receber. Porque aí é uma troca. E no meio desse toma lá, eles colocam Deus no meio. É Deus que vai te dar. Deus não vai te dar nada que Ele não prometeu, irmãos. E não existe nada de Deus para quem está simplesmente com água lá nos tornozelos, lá embaixo. Não existe nada de Deus para quem tem vida rasa. Não existe nada de Deus para quem não participa da totalidade de Deus. Dos seus propósitos, que não tem intimidade com Deus. Mas aí na visão do profeta, lá no verso 4, em seguida ele mediu mais 500 metros. E a água subiu até os meus joelhos. Até nos joelhos fala de alguma forma de equilíbrio, por incrível que pareça. Porque os joelhos te dão essa mobilidade também para andar, para caminhar. Lembra da estátua de Daniel? As pernas eram de ferro. Fé fala de firmeza, de algo firme. Aí a gente pensa, não, então é uma coisa boa. Não é não, irmãos. Porque quem ainda está vivendo nesse nível de intimidade com Deus está se achando, ou está achando que está bom. Estou bom, está bem. Estou firme. E aí, como é que está a sua vida com Deus? Estou bem, estou firme. Está nada, está com água até no joelho, irmãos. E uma coisa interessante aqui, porque água até no joelho fala também sobre equilíbrio. E aí eu quero trazer à sua memória algo que eu falei aqui tempos atrás, de Apocalipse 3,16. O Senhor então dizendo o seguinte: eis que não és frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar da minha boca.
Quente ou frio fala de extremos. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é um ou é outro. Sabe o que é que a mornidão significa na Bíblia, queridos? Mornidão na Bíblia significa equilíbrio. Eu vejo um monte de líder dizendo que nós precisamos ter equilíbrio, não pode ter extremos. Você não pode ser muito assim, não pode ser muito extravagante, não pode ser radical, tem que ter limites, tem que ter equilíbrio. Pois a Bíblia diz, ou você bem é quente ou é frio, antes um ou outro. Porque se você for morno, é o pior estado que você pode ser ou estar diante do Senhor. Água nos joelhos fala desse tal equilíbrio. Como é que você está com Deus? Estou bem, minha vida está bem, estou equilibrado, tá? Você está a ponto de ser vomitado por Ele. Ou é ou não é. Ou você pega fogo, ou você está apagado. Ou você arde na presença do Senhor, ou você está apagado. Tem alguém entendendo isso? Tem alguém pegando fogo aí, ou tem alguém apagado? Antes esteja pegando fogo, ou antes esteja apagado. Porque se você estiver no meio do caminho, você está no pior lugar onde você possa estar. Água até os joelhos fala, queridos, desse equilíbrio. Está na hora de você sair desse lugar, querido. Está confortável? Está agradável? Pois é hora de sair desse estado. É hora de sair desse lugar. E lá no verso 4 também ele diz que ele ainda anda mais 500 metros e a água chega até a sua cintura. E aqui nós estamos num outro estágio de intimidade com Deus. Nós estamos falando da cintura, água até a cintura. E aí, se a gente olhar para a visão de Daniel da estátua, você vê lá que a cintura da estátua era de bronze. E o bronze ele tem várias características. E uma das características do bronze é que ele é maleável. Sabe qual a associação que eu faço do bronze com a água então dando na cintura, o bronze sendo algo maleável? Porque é nessa cintura onde você tem essa mobilidade para poder girar, se dobrar, se contorcer. Sabe o que isso significa, queridos, na nossa intimidade com o Senhor? Que as águas elas não podem ser suficientes na nossa vida apenas até a cintura. Sabe por quê? Porque estamos falando do meio do caminho. Ó, daqui para lá e daqui para cá nós estamos falando da metade do caminho. E Deus não te chamou para ficar na metade do caminho. Deus te chamou para continuar. Você tem que chegar a um lugar. Não é para ficar no meio do caminho. Só que para muita gente está bom. Como é que está a sua vida com Deus? Estou indo, estou conseguindo, estou dando um jeito. A gente consegue, a gente vai, dá um ajeito daqui, ajusta da acolá. Mas está na metade do caminho. Está na metade do propósito. Mas a metade nunca é um fim em si mesmo. Você começa a fazer faculdade, você só recebe o diploma no final e não no meio. Você conheceu uma pessoa, apaixonou-se por essa pessoa. O seu namoro, o seu noivado não vai resolver o seu ajuntamento com essa pessoa. Você tem que ir até no final. O noivado é a metade do caminho. Você tem que ir lá para o casamento. Você sai daqui com destino a Belo Horizonte.
Mas aí na metade do caminho você para. Mas você não estava indo para Belo Horizonte? Não, aqui está bom, eu já cheguei. Não, você não chegou, você está na metade do caminho. Ou é ou não é, queridos. Ou você é um crente que vive de ajeitos com o Senhor. Você é um crente que, sabe, consegue se ajustar com o Senhor. Quando pode, quando não pode, quando der, quando não der. Ou você não é. Tem gente que começa a caminhar com o Senhor e vai até um ponto. E para por ali, tá bom. Tem gente que começa a ler a Bíblia e para na metade. Tem gente até que começa o seu texto de Deus, seu tempo a sós com Deus, e vai um dia, 2 dias, fica, tá, depois para. Eu quero dizer para você uma coisa: você só vai entrar no céu se você chegar até no final. Se você for até a metade do caminho, você vai ficar para trás. Você aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus. Aí viveu 1 ano, 2 anos, 30 anos. Aí nos 30 anos você resolve jogar fora tudo que você recebeu do Senhor. E você desvia da presença do Senhor. Acabou, parou na metade do caminho. É até o final, queridos. É até o final. A Bíblia vai nos ensinar: bem-aventurado aquele que perseverar até o final, não é até a metade. Não é bem-aventurado aquele que persevera até a metade, é bem-aventurado o que persevera até o final. Não é oração pela metade, não é vida, não é intimidade pela metade, é até o final. E lá no versículo 5: finalmente ele mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo, que não podia mais atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser se fosse nadando. E aqui a Bíblia diz que a água já estava onde? Passava de onde? Da cabeça. É o nível mais profundo. E se a gente olhar lá para a estátua de Daniel, a cabeça da estátua era de ouro. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? O Senhor está querendo nos revelar aquilo que é mais precioso em nós. A nossa intensidade com Deus não determina lá, aqui ou aqui na metade. A nossa intensidade com Deus, ela precisa ser completa. O que Davi escreve nos Salmos? E o meu cálice transborda, louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando de algo que é pleno, cheio, todo. Não adianta eu ser um pouquinho de um e eu ser um pouquinho do outro. É todo. A água que nos cobre por completo está falando daquilo que Deus quer de nós, o todo. Em sermos plenamente intensos. O fogo do altar que nunca se apaga, mas continua ardendo continuamente, é um todo. Imersão fala de dependência de Deus. Não dá mais para ir, agora eu tenho que mergulhar, tenho que nadar, tenho que aprofundar. Jesus não morreu na cruz para a gente viver com água até os tornozelos. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos mergulhar em Deus, nas profundezas de Deus, do seu conhecimento, da sua palavra. Você acha que Deus chamar as pessoas para ficar vindo para um culto domingo, quarta, quinta, e vir para cá, aí faz uma oraçãozinha, faz um negócio, pronto, cumprir, tá bom, tá? Sabe, leu aqui uns 2 ou 3 versículos, agora tá bem, Deus,
né? Deus é assim, Deus compreende, Deus não chamou nós para isso. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Sabe o que isso significa? Plenitude. Plenitude você tem que ir a nado, queridos. E nada é o que as pessoas dizem aí popularmente. Você tem que cair de braçada. Quando a gente fala de água nos tornozelos, a gente fala de poças d'água. Poças d'água que você pisa e de repente a água espalha e ela seca. Plenitude fala de você mergulhar, de você queimar no Senhor. Quando o profeta olha aqui e ele vê que isso era fundo demais para ser atravessado, eu percebo que os tesouros mais preciosos de Deus, eles estão no profundo. Eles estão no profundo. Quando você vai para o mar, quando você vai para o rio, quando você vai para onde tem muita água, toda a beleza da água, ela não está por cima, ela sempre está lá no profundo. Todas as belezas estão lá no profundo. Todas as espécies raras estão lá no profundo. Está tudo lá. Quer encontrar uma espécie nova? Está lá no profundo. E a Bíblia diz que Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Você está esperando receber algo de Deus, algo novo de Deus? Você precisa mergulhar em Deus. Você pode fazer sete quinta-feira de campanha disso ou daquilo, você não vai encontrar. Você vai encontrar quando você mergulhar em Deus. Só que tem uma coisa interessante para quem mergulha. Quanto mais profundo for também, você vai encontrar lá o que? Coisas que são esquisitas. Tem mergulhadores, essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, os pesquisadores, de vez em quando encontram uns peixes estranhos, umas coisas, sabe, esquisitas lá no fundo. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Que quanto mais você for intenso com o Senhor, quanto mais você mergulhar em Deus, quanto mais intimidade você tiver com Deus, não pense você que as pessoas vão olhar e ver em você uma pessoa normal. Eles vão olhar em você e te ver uma pessoa esquisita. Porque quanto mais profundo você for em Deus, mais esquisito você será. Sabe por quê? Porque aquilo que está no profundo é esquisito para quem não vive lá. Ei, eu acho que você não entendeu. Para quem não vive lá nas profundezas de Deus, tudo vai parecer esquisito, tudo vai parecer estranho. Mas entenda uma coisa, você percebe que toda a criação que há no fundo dos mares, quem fez foi Ele. Eu quero dizer para você, os outros podem até achar esquisito, mas isso significa que você está na presença do Senhor. Por isso tem pessoas que acham, às vezes você falando em línguas ou alguma coisa, sei lá, fazendo um negócio diferente. Para que isso? Deus não precisa disso. Não é assim. Não, para que essas coisas? Se isso é palhaçada, não. Isso significa que você está mergulhando. Porque quanto mais você mergulha, quem está na parte rasa não conhece o que está no fundo. Quem está vivendo na parte rasa não conseguiu entender ou compreender as profundezas de Deus. Tudo vai parecer estranho. Tudo vai parecer esquisito. Talvez seja por isso que muitas pessoas também não querem ter essa intimidade toda com Deus, porque eles não querem dizer, pagar o mico. Elas não estão dispostas a fazer coisas que para muita gente pode ser estranho. Elas querem permanecer no raso. O raso é cômodo. Elas não querem os tesouros escondidos.
Mas tem uma coisa aqui muito interessante também. Você só pode ir no profundo. Você só pode vivenciar essas águas profundas se você também já aprendeu a nadar. Se você já aprendeu a mergulhar. Eu fui criado num lugar que tinha rio. Lugares que eram mais fundos, lugares que tinham aquelas correntezas. Eu falava aqui com os irmãos outro dia, eu não me lembro com quem, os irmãos, vocês, né? Que tinha dia que a nossa mãe estava lá na beira do rio com uma vara esperando a gente, só saía do rio assim. E gente lá o dia inteiro tomando banho, mergulhando e aproveitando aquela coisa toda. Ninguém queria ficar no raso. Era perigoso. Mas a gente queria estar lá. Às vezes no final do dia, mas a gente queria estar lá. A recompensa não era quando a gente saía, a recompensa é quando a gente estava lá. A recompensa de Deus vem para a sua vida quando você está lá. Quando você está mergulhado. Quando você está nadando de braçado na intimidade. Quando você está vivendo os tesouros escondidos. Água acima da cabeça. Hoje eu não vou no culto porque está chovendo. Hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado. Hoje eu não vou no culto porque eu já vim a semana passada. Eu já orei de manhã, não preciso orar de tarde. Aí eu leio a Bíblia em casa. Deus não precisa dessas coisas. Todas essas frases que eu estou dizendo, elas são comuns. Quem sabe você já tenha dito alguma delas. Mas todas essas frases são de pessoas que, assim como eu, um dia achava que a minha vida com Deus estava sendo suficiente só do jeito que eu estava vivendo. Até o dia que eu percebi que eu tinha que mergulhar no Senhor. Que eu tinha que entrar para o secreto. Mateus 6,6. E é lá no secreto onde ele traz a resposta. É lá no secreto eu compreendo quem de fato Deus é. Você está disposto a conhecer o Senhor? Você está disposto a conhecer o Senhor de fato como Ele é? Eu vejo muita gente pregando sobre Jó, falando sobre restituição, né? Você está passando por isso, essa luta. Jó passou também. Deus restituiu ele 7 vezes mais. Deus vai te restituir, não vai não, irmãos? Você sabe por que Deus restituiu Jó? Porque Jó tinha uma vida mergulhada em Deus. Amaldiçoa esse Deus seu e morre. Não, que isso? Perdeu os filhos, perdeu a mulher, perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu o gado, perdeu tudo. Aí é muito bonito a gente pregar isso e dizer que Deus vai fazer a mesma coisa com você. Deus não vai fazer se você também não tiver a mesma vida que Jó tinha com Deus. Acometido de lepra.
É tempo de nós nos ajustarmos a Ele. É tempo de nós nos voltarmos para Ele.